Olá, meu querido irmão, minha querida irmã. Hoje é domingo, dia 3 de maio de 2020. Ainda não podemos nos reunir no templo como fazíamos antes, mas eu trago comigo a palavra do Senhor aberta em Mateus capítulo 11, versículos 28 a 30, onde vamos falar sobre o tema Um Convite Revelador. E nesse texto, Jesus diz o seguinte: Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Nunca antes a terra se deteve por um considerável tempo, por razões mais ou menos homogêneas, como desta vez, e com uma expectativa que se criou. Com essa expectativa, perguntas como: o que significa isso que estamos vivendo? Quando tudo isso vai terminar? Ou onde está Deus? Ou como eu posso saber o que Deus tem a dizer sobre isso? São as perguntas mais frequentes, mais comuns. Acabamos de ler um texto onde Jesus faz um convite. E nesse convite nós vemos que se engloba a importância dele, a seleção dos convidados que deve ser feita para este convite, a promessa feita aos que atendem às condições estabelecidas no convite, instruções sobre o modus operandi, ou seja, como se realiza, como se cumpre a promessa feita no convite, e finalmente o objetivo final do convite. Nós sabemos que, ao falar sobre a importância do convite, nós precisamos ver, e geralmente nós vemos em primeiro lugar, a pessoa de quem está convidando. Ou seja, a importância do convite, antes de tudo, reside na pessoa que faz o convite. Um convite se reveste de importância quando quem convida é alguém que efetivamente faz a diferença. Nós sabemos que na época de Jesus existiam grupos libertários, líderes libertários, mas quando Jesus chega, nós vemos a completa diferença em relação a todos os outros, porque Jesus faz a diferença. Antes de prosseguirmos, temos que mencionar que o Evangelho de Mateus, ele foi escrito com um foco especial no povo judeu, e isso para provar que Jesus é o Messias prometido. É aquele anunciado no Antigo Testamento. Portanto, Jesus não é alguém que surge do nada. Jesus não é alguém que se lança como um líder ou, quem sabe, como um grande pregador. Mas Jesus vem como cumprimento àquilo que estava escrito no Antigo Testamento. Mesmo aquilo que estava lá bem no passado, no capítulo 3, versículo 15 de Gênesis, onde diz que ele viria e esmagaria a cabeça da serpente, ou seja, que ele venceria o nosso inimigo. Ou seja, ele veio como uma resposta de Deus a você e a mim. Ele veio como uma resposta no tamanho exato, porque a necessidade do homem é uma lacuna que só pode ser preenchida por Cristo neste mundo. Bom, o convite é importante. Além de estar relacionado à pessoa que faz toda a diferença, ele é importante porque ele é oportuno. Ou seja, ele se enquadra no momento-chave. Ele foi feito e ele está sendo feito hoje, na hora H. Como nós brasileiros dizemos, este convite junta a fome e a vontade de comer. Nós temos a necessidade e queremos a provisão. Nós temos uma pergunta e queremos a resposta de Deus. Logo após falar sobre a importância deste convite, nós precisamos focar os nossos olhos na seleção dos convidados. É que neste convite nós notamos que Jesus se dirige a todos, porque Deus não faz acepção de pessoas. Mas para que alcancem a realização plena do objetivo do convite, essas pessoas, elas precisam realmente preencher certas condições. E as condições estão descritas aqui, e elas são que as pessoas estejam cansadas e sobrecarregadas ou oprimidas. Ou que elas se considerem assim, ou que elas se sintam assim, ou que elas se vejam assim, necessitadas de Deus. Sabe, muita gente gosta de milagres, gosta de ver milagres, mas poucas pessoas gostam de enfrentar desafios e problemas que exijam a realização de um milagre.
Quando vemos isso, notamos que o povo judeu, além da situação socioeconômica pela qual passava, porque eles eram escravos do Império Romano naquele tempo, pesava sobre eles uma história de rebeldia, pesava sobre eles uma história de cativeiro, e além disso pesava sobre eles um período chamado interbíblico, ou seja, entre o final do Antigo Testamento e os primeiros acontecimentos do Novo Testamento, em que durou 400 anos. E esses 400 anos foram 400 anos de silêncio profético. Quando não se ouviu uma profecia, quando não se ouviu um direcionamento de Deus a parte daqueles que já tinham sido escritos no Antigo Testamento. Tal realidade criou neste povo um comportamento de pretensão de se salvar por seus próprios méritos. Por um lado, isso foi o que aconteceu, mas por outro lado também aconteceu uma espécie de entrega a regras impostas pelos homens que se arvoraram como intérpretes da lei de Deus. Assim, essas pessoas estavam duplamente escravizadas. Estavam escravizadas por um sistema que roubava deles a sua riqueza, a sua oportunidade, a sua dignidade, mas também estavam roubados da presença de Deus, de alguém que pudesse mostrar quem é Deus, de alguém que pudesse de fato dizer, olha, estar com Deus, ser de Deus, praticar algo que Deus quer. O caminho é esse que eu quero te apresentar. Então, o convite de Jesus, ele é direcionado a todas aquelas pessoas que sabem que por si mesmas elas não conseguem ser salvas, que aquelas pessoas que estão cansadas da ausência de Deus, em razão exatamente do seu orgulho, da sua autossuficiência, e que o peso que essas pessoas estão levando é maior do que elas podem suportar. Por isso, para ser selecionado como convidado, neste convite de Jesus, é necessário que você pense nesta oportunidade. Se você estiver cansado de um mundo aparente, se você estiver cansado daquilo que parece ser Deus, se você estiver cansado de um simples sistema religioso, este convite é para você. Em terceiro lugar, nós vemos que a promessa feita aos que atendem às condições estabelecidas no convite é o alívio para suas almas. E atender às condições significa cair em si, significa render-se, significa se entregar, conhecer a própria insuficiência e clamar a Deus e dizer, eu preciso de Ti. Quando nós estudamos a história, tanto bíblica quanto secular, nós vimos que quando o homem volta-se para Deus, ele o encontra. Quando o homem clama ao Senhor, ele responde. Atender às condições significa dizer sim ao convite. Significa querer participar das instruções para se chegar ao resultado. Há algo a ser feito. Uma vez que você atende ao convite, você está habilitado a participar do plano que Jesus tem para a sua vida. E então você precisa arregaçar as mangas e dizer, eu quero fazer o que o Senhor quer que eu faça. A promessa de Jesus é o alívio, a solução contra o cansaço e a sobrecarga ou opressão. Mas ao contrário do que se pode imaginar, Jesus não está oferecendo aqui uma espécie de truque. Jesus não está oferecendo aqui um objeto qualquer da sorte, nem mesmo um bem ou um tesouro que se limite a este mundo. Então vamos às instruções que ele dá para alguém que participa deste convite. Vamos ao modus operandi, a forma de como se realiza, como se cumpre essa promessa. Quero, para poder mencionar essas promessas, dizer para você que existem promessas que são incondicionais. Ou seja, para essas promessas você não precisa fazer absolutamente nada. E a Bíblia fala a respeito dessas promessas dizendo que o sol, ele nasce sobre justos e injustos. Mas há promessas que são condicionais. Promessas que exigem uma tomada de posição do homem. Promessas que, para o seu cumprimento, Deus espera que o homem faça ou deixe de fazer algo para que ela se cumpra. Nas instruções para que as pessoas convidadas sejam abençoadas por Jesus, e para que tenham alívio, e encontrem descanso, ele dá um mandamento. E o mandamento é, tomai sobre vós o meu jugo. Tomai sobre vós o meu jugo. O jugo é uma canga.
E eu vivi no interior como criança e eu posso aqui falar um pouquinho a respeito disso. Quando eu era criança, eu trabalhava guiando boi. E isso era feito com um instrumento, com uma vara chamada guilhada, e que nós chamávamos lá na roça de guiada. E quando nós íamos nos preparar para isso, nós precisávamos então tomar devíamos cumprir certos procedimentos. A primeira coisa que nós devíamos fazer era que devíamos escolher os bois com certa semelhança. Ou seja, eles deviam ser mais ou menos do mesmo peso, da mesma altura, da mesma força. E isso, voltado para o texto que Jesus está falando sobre o jugo, me remete ao seguinte significado. Jesus chama você, chama a mim, a um crescimento. Com certeza você não se considera alguém à altura de Jesus. Com certeza você não se considera alguém do peso de Jesus. Com certeza você não se considera alguém com a sabedoria de Jesus. Então o que Jesus está fazendo quando ele diz, tomai sobre vós o meu jugo, ele está dizendo, venha, vamos crescer. Sabe, tudo aquilo que está no nosso coração e na nossa vida, todo o desespero da nossa vida, todo o nosso cansaço, todo o embaraço, tudo aquilo que vem para poder nos sobrecarregar, é parte de algo que nós não conhecemos. Parte da nossa ignorância espiritual, parte da nossa falta de uma compreensão maior de quem é Deus e como podemos caminhar com Ele. Então, a primeira coisa, a primeira instrução, a primeira forma de você entrar já para a realização do que esse convite está dizendo, é você aceitar este chamado ao crescimento. Paulo fala sobre isso, e no capítulo 4, versículo 13 de Efésios, ele diz assim, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. O que Paulo está dizendo? Ele está dizendo, enquanto nós estamos aqui, nós temos um desafio, crescermos para sermos semelhantes a Jesus. Então essa primeira chamada, quando Jesus diz, tomai sobre vós o meu jugo, ele está dizendo, venha para o crescimento. É hora de você começar a crescer. É hora de você começar a deixar para trás certas coisas. É hora de você começar a entender melhor. É hora de você sair de um mundo de ignorância espiritual para realmente ter um encontro com Deus. Em segundo lugar, quando nós estávamos lá no interior, nós precisávamos colocar estes bois em uma canga, por suposto, e esses bois então passavam a andar juntos, lado a lado. O que significa isso? Quando eu olho para esse texto, eu vejo Jesus nos chamando a um companheirismo, a uma caminhada conjunta, porque Ele não quer apenas salvar você, Ele quer ser seu amigo, Ele quer caminhar com você. Isso é tão importante, porque nós notamos que lá no livro de Gênesis, a Bíblia diz que Deus caminhava com Adão no Jardim do Éden. E isso é tão importante que Jesus, antes de deixar este mundo, ele teve uma conversa com seus discípulos. E ele estava falando com seus discípulos sobre a vinda do Espírito Santo. E olha só o que ele diz. Todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas quando eu for, vou-lhe enviarei. Isso está em João 16, verso 7. O Espírito Santo é esse Consolador prometido por Jesus. A palavra grega usada aqui é paráclito, que significa aquele que está do lado. Quando você aceita o convite de Jesus, o Espírito Santo passa a estar em você e também a caminhar com você. Ainda na minha experiência lá como criança no interior, eu lembro de algo que explica a segunda parte das instruções dadas por Jesus aqui no texto. Porque na segunda parte ele diz assim, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Assim, a terceira coisa que nós tínhamos que fazer quando nós punhamos a canga sobre um boi, sobre os bois lá no interior, era que o que acontecia era que aquele boi mais experimentado ensinava aquele que era novato que nós estávamos colocando. Nós devíamos colocar juntos aqueles que fossem mais semelhantes, devíamos colocar juntos aqueles que podiam caminhar juntos, mas de quando em quando nós precisávamos treinar algum, então nós o colocávamos também para que ele pudesse aprender com o outro.
Assim, Jesus, ele está nos chamando a um aprendizado, e ele está dizendo assim, olha, ainda que você não saiba, ainda que você tenha dificuldade, eu estou aqui para caminhar com você. Grande parte do nosso cansaço, grande parte da nossa sobrecarga tem a ver com a nossa impetuosidade e com a nossa arrogância. Como parte das instruções, Jesus fala aqui sobre o aprendizado. Nós vivemos em um mundo que nos impulsiona a ensinar, a influenciar, a galgarmos posições de comando e a nos destacar. Mas então, nós precisamos ver o que Jesus fez, o que Jesus de fato mostrou na prática, isso que ele está dizendo. Quando ele nos chama e ele diz assim, porque sou manso e humilde de coração, ele diz, aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Como que podemos aprender com ele? Paulo fala sobre isso em Filipenses, capítulo 2, versículos 5 a 11, da seguinte forma. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Jesus disse, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. E o texto aqui escrito por Paulo, nesse texto nós vemos na íntegra a comprovação daquilo que Jesus disse. No texto fica claro aqui, meus irmãos, não só que Jesus é manso e humilde de coração, mas também fica claro que ser manso e humilde de coração é a forma aceita por Deus para chegar-se à exaltação, ao crescimento. Então, quando Jesus chama você e a mim para aprender de mim que sou manso e humilde de coração, ele está falando sobre algo que ele experimentou e que ele pôde mostrar para você e para mim. E ele te chama para fazê-lo. Ele desafia você a que desça do seu pedestal, a que desça da sua condição de nariz empinado e dizer assim, olha, eu preciso aprender, eu quero Deus. Se parássemos por aqui, nós poderíamos, quem sabe, ficar satisfeitos. Nós poderíamos, quem sabe, dizer, olha, até aqui temos aprendido alguma coisa, mas a verdade é que o convite de Jesus, ele está dentro de um contexto revelador de seu objetivo final. E quando olhamos no seu objetivo final, nós vemos que como parte do objetivo do convite, e considerando que você tenha respondido afirmativamente a esse convite, você já começou a usufruir da paz, do alívio, do descanso em sua alma. Mas estas coisas se manifestam mais como o resultado do verdadeiro objetivo do convite. Por isso, os versículos 25 a 27 que não lemos, são uma espécie de preparação, precisamos olhá-los, porque são uma espécie de preparação para que Jesus chegasse a fazer o convite. E estes versículos dizem o seguinte: naquele tempo, respondendo Jesus, disse, graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste estas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprouve. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Nós notamos que no verso 25, Jesus esclarece que a revelação de certas coisas depende do posicionamento pessoal de cada um. Quem se considera sábio e entendido, a seus próprios olhos, alguém que não está cansado do estilo prepotente e orgulhoso de vida, alguém que acha que pode resolver por si só e que não permite a entrada de Deus na sua vida, Deus esconde desta pessoa o seu entendimento, a revelação de coisas importantes. Muitas vezes não sabemos porque não somos humildes o suficiente para dizer, Senhor, sem ti eu não posso caminhar. Deus, eu não posso me dar bem neste dia. Senhor, eu não posso ir bem neste projeto. Deus, eu não posso saber o que está acontecendo sem o Senhor. Então Jesus está dizendo que há coisas que só podem ser reveladas quando você deixa de considerar-se
como sábio e entendido a seus próprios olhos. Por outro lado, Jesus chama de pequeninos a quem Deus revela estas coisas, aquelas pessoas que logo adiante iriam atender o seu convite, sentindo-se cansadas e sobrecarregadas de si próprias, pessoas cansadas da própria forma de viver e querendo Deus. O verso 27, Jesus mostra que essas pessoas atendem ao convite e ele então revela Deus a estas pessoas. O versículo 27 é o ápice da preparação para que Jesus fizesse o convite, onde Jesus então diz o seguinte: ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Jesus quer revelar Deus para você de uma forma completa. Jesus quer que você vá além do preenchimento de algumas necessidadezinhas, do suprimento de algumas necessidades. Jesus veio e ele é do tamanho de Deus, ele é a própria demonstração de Deus para que você possa ser saciado. Assim eu quero dizer para você, as pessoas que ouviram o convite de Jesus estavam cansadas da ausência da voz de Deus, da ausência da palavra de Deus. E Jesus então se apresenta e diz: olha, eu quero revelar Deus a você. Não há nada maior, não há nada melhor do que essa revelação de Deus a nós. Em seguida, nós podemos pensar, trazendo para o nosso tempo, nós vivemos um tempo semelhante em que nós precisamos mais do que religião, precisamos mais do que rituais e clichês espirituais, nós precisamos mesmo é de Deus. Jesus diz: quem vê a mim, vê o Pai. Então, eu quero fazer uma pergunta a você. Você conhece Jesus? Quero melhorar essa pergunta. Você conhece de fato a Jesus? É tempo de estreitarmos o relacionamento com Ele, meu querido irmão, minha querida irmã. É tempo de nós seguirmos as instruções que foram dadas. É tempo de tomarmos sobre nós o jugo dEle. É tempo de caminharmos com Ele. É tempo de aprendermos com Ele. É tempo de seguirmos os passos que Ele deu. O texto que nós lemos de Paulo fala que tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Se há um sentimento que devemos ter, é aquele sentimento de esvaziamento para que Deus possa nos preencher de forma plena. E então, Jesus disse assim, quando ele estava para poder deixar os discípulos, além da promessa que ele deu de deixar com os discípulos o Espírito Santo, ele diz assim: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele está com você e comigo através do seu Espírito Santo. E ele está disponível. A pergunta então é: como está a sua comunhão com Ele? Como está o seu dia a dia com o Espírito Santo? Como você pode dizer o que aconteceu com você hoje até esse momento, que você pode dizer assim: olha, hoje eu ouvi uma palavra de Deus. Hoje eu entendi uma palavra de Deus no meu coração. Hoje em oração eu ouvi a voz do Senhor falando comigo. Hoje, na minha comunhão com o Senhor, eu tive uma experiência e eu sei que Ele preencheu algo no meu ser, no meu coração. Por isso eu quero orar por você nesta hora. Quero orar por nós para que sejamos sábios. Pai, te louvamos pela Tua graça. Exaltamos o Teu nome pelo convite feito por Jesus. Sabemos, ó Deus, o quão importante é que nós nos encaixemos, ó Deus, que sejamos selecionados, ó Pai, para que participemos, ó Deus, desta forma, Senhor, de chegarmos ao objetivo final. Nós queremos ver ao Senhor, nós queremos estar com o Senhor, nós queremos experimentá-lo cada dia da nossa vida. Nós queremos ter a comunhão plena, assim como o Senhor nos criou, ó Deus, para que nós cumpríssemos este propósito, para caminharmos com o Senhor, para estarmos juntos com o Senhor e para darmos glória ao Teu nome. Obrigado, Senhor, por aquela pessoa que, através desta palavra, pode resolver nesta hora abrir o seu coração para andar com o Senhor, para seguir Jesus, para ser salvo por Jesus. Abençoa este coração nesta hora. E abençoe-nos, ó Deus, a cada um de nós que já tem caminhado, para que sejamos sábios e para que aceitemos este desafio de Jesus neste convite. Em o nome dele, para a sua glória. Amém. Graças a Deus.